Boa noite, pessoal. Se quem está aí no fundo puder vir um pouquinho mais para frente, eu agradeço. Sei que é um pouco ruim mudar de lugar, né? Mas se puder vir mais para frente um pouco. Nós somos um grupo pequeno, porém coesos. Pequeno entre aspas, né? Lá em Recife deu o quê? 120 pessoas, né? Aqui deve ter umas 70, tá ótimo isso, né? Beleza, legal. Meu nome é Claudenir, eu trabalho na Daruma Automação. Eu vou fazer essa palestra aqui a 4 mãos. Cassiano é do suporte ao desenvolvedor, então ele vai me ajudar aqui um pouquinho nas demonstrações. E eu estou com o pessoal da Polimig aqui, o Denison, né, que sempre acompanha a gente. E o Alexandre vai dar uma palavrinha daqui a pouco para falar um pouquinho sobre a Polimig como órgão homologador. Cabra, senta aí. Não me faça pergunta difícil, hein, que eu te conheço. A gente vai estar falando um pouco aqui sobre o PAF, né? Sobre o PAF, que é o Programa Aplicativo Fiscal. Então a gente vai estar tentando trocar algumas ideias sobre o PAF aqui, explicar um pouquinho o que nós fizemos e criamos aí para poder auxiliar as software houses nessa questão de PAF, né? Quem já aqui homologou PAF? Levanta a mão, por favor. 2 pessoas, 3, joia. 4. Então 4 software houses já homologaram PAF. Durante a palestra, quem já homologou PAF que quiser passar feedback de algumas coisas que a gente vai estar falando aqui, eu acho que é importante, né? Para trocar ideias aí, tá bom? E quem não homologou PAF? Foi os outros restantes então, certo? Ok, então o outro restante da plateia aqui é que não homologou PAF. E quem aqui representa software? Não vende software, não tem software, mas representa software. Quem é? Joia, então vocês vão poder levar aí a mensagem para as empresas que vocês representam como software, né? Falando um pouquinho das necessidades que tem o software para acompanhar a questão do PAF, para ser homologado o PAF e ser aprovado, tá? Antes de eu passar a palavra para a Polimig, para eles poderem explicar um pouquinho sobre qual o papel do órgão certificador, existe uma mensagem que a gente sempre passa para a software house, que é mais ou menos assim, ó. O PAF, ele é uma lei nacional. E ele veio para resolver algumas coisas, tá? Veio para ajudar a resolver algumas coisas, como por exemplo, veio para unificar alguns conceitos. Antes era péssimo, porque quando se falava, por exemplo, em concomitância, para um estado era uma coisa, para outro estado era outra. Ok? Concomitância em Santa Catarina era uma coisa, na Bahia era outra coisa. Quando você vinha para o Ceará era outra coisa. Quando você ia lá para o Paraná, o cara nem sabia o que era isso. Então, cada estado tinha uma noção do que era concomitância, não tinha muita regra. E como é que funcionava? As software houses tinham que fazer uma homologação regional, né? Então o cara tinha que ir lá na Bahia fazer a homologação. Depois ele tinha que atravessar o país em Santa Catarina homologar. Depois ele tinha que ir lá em Minas Gerais fazer a homologação. Então o cara vinha lá de Caicó. Quem é de Caicó aqui? Levanta a mão. Então o cara vinha lá de Caicó, 2 dias de jegue, 3 de canoa. Aí chegava lá, tinha que homologar. Aí depois volta, 4 dias de jegue, 3 de canoa, aí homologa, né? Então, pois é. Ed Júnior era um, Gilberto era outro, né? Então, e aí, o cara que vinha de longe para fazer a homologação era péssimo, né? Porque complicava muito, tinha que homologar uma versão em cada estado, beleza? O PAF veio para unificar. Então o PAF ele falou assim, ó, para tudo. Nós, fiscais do Brasil inteiro, pensamos dessa maneira. E aí é o PAF, ok? Tanto que quem lê o PAF, e aqui fica a dica, tem que ler, tá? Essa palestra é legal para elocubrar algumas informações, deixar mais claro aí algumas outras questões, mas tem que ler o PAF, ok? Tem que ler o PAF, é um exercício de leitura que tem que ser feito no PAF. Já vou dar algumas dicas sobre como ler o PAF também, tá? E aí os fiscais se reuniram e quando você lê o PAF, você vai ver assim, esse item aqui, cara, do PAF, quem colocou foi o fiscal lá de Santa Catarina, o Rogério Melo, com certeza, porque ele já pedia isso em Santa Catarina. Esse item aqui, quem colocou foi o cara lá de Minas Gerais. Então você começa a identificar a mão de cada fiscal no PAF, ou seja, foi feito em 27 pares de mão aí, são os 27 estados o PAF, legal? Então quem homologar em um estado é válido para o outro. Tem um trâmite burocrático de enviar a certificação e tal, mas não precisa ir lá fazer a homologação, ok? Isso é válido para os outros estados também, legal? Então é uma homologação única. Esse é um item. Segundo item, quem é que homologa? Quem homologa é o órgão certificador, não é a fiscalização. O órgão certificador como a Polimig, que está aqui hoje, que vai me auxiliar nessa palestra, e o Denison, que conhece muito a questão da legislação do PAF e o roteiro de teste, e ele aplica o roteiro de teste nas software houses, o órgão certificador, ele não tem autoridade fiscal, tá? Nem o fabricante, nem as software houses. Então nós somos passageiros de um ônibus chamado PAF. O motorista desse ônibus é a fiscalização. Ok? É a fiscalização que fala assim, ó, tira a cabeça da janela, senta aí, você está fazendo muito barulho, desce. É ele, né? Ok? É ele que diz o que tem que ser feito ou não. Então o órgão certificador, ele faz os testes que tá na lei, testes muito claros, muito bem definidos, ok? E no final ele fala o que está conforme e o que não está conforme, não é isso? Ok? E aí ele envia esse relatório para a fiscalização,
para o Cefaz daquele estado, daquela região que está homologando, e o Cefaz diz, ok, autorizado a vender. Perfeito? Então nós somos aqui, nós três aqui, né? As três entidades aqui, software houses, fabricantes como nós, e o órgão técnico para homologar como eles, nós somos passageiros desse ônibus, né? Não criamos o PAF, então vai ter vários itens aqui que a gente fica um pouco com raiva, né? Puxa, mas por que tem que fazer isso? Isso não existe, isso é impossível. Mas está na lei e a lei está sendo melhorada. A outra mensagem é a seguinte, a versão do PAF está evoluindo a cada dia. A primeira versão era horrível, a segunda já melhorou um pouco, a terceira já está ficando melhor, a quarta melhorou um pouco mais. Então é importante vocês, software house, darem feedback sobre o PAF, porque o órgão técnico credenciado leva isso para o Cefaz, nós, fabricantes, levamos isso para fiscalização e a coisa vai melhorando. E um dos itens que a gente vai mostrar aqui é uma melhoria que teve também da versão anterior para essa versão nova. Legal? Joia? E eu queria que o Alexandre pudesse falar um pouquinho aí do papel do órgão certificador, antes da gente entrar aqui a fundo na questão da legislação do PAF, e também, claro, como que a Polimig pode auxiliar eles aqui nessa homologação, né? Por favor, Alexandre. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Lorenia. Enquanto órgão técnico, a Polimig enquanto órgão técnico, nós temos o papel de executar o roteiro. Então, nós utilizamos sempre a última versão que a Cefaz, no caso o Confaz, passa para a gente, e a gente procura, então, dentro dos conceitos de cada teste, executar e verificar realmente a conformidade ou não. O laudo é emitido no final dos testes e a gente, então, envia para o Confaz com cópia para o cliente. Em primeiro lugar, eu queria apresentar a Polimig. A Polimig é um órgão técnico, o segundo órgão técnico mais antigo do país. Nós iniciamos o trabalho em 2006, em Minas Gerais, Belo Horizonte. A nossa matriz é lá. E estamos hoje com mais 3 filiais. A primeira delas foi aberta em São Paulo. E, inclusive, quem tiver agendado o TEF em São Paulo, pode conciliar o agendamento conosco, lá na nossa filial. E depois abrimos na cidade do Rio de Janeiro, e estamos agora com uma filial também em Recife. Então, para vocês, né, da região Nordeste, né, Norte do país, agora já temos a opção, né, você já tem a opção de estar homologando conosco. Recife está a 50 minutos daqui, bem próximo, né? De avião, né, gente? Porque se for de jegue, né, aí vai demorar muito mais, né? Mas nós viemos, por exemplo, do evento do dia 15, lá em Recife. Aliás, foi dia 14, né? Hoje eu estou trocando tudo. Não sei se é o cansaço. Mas nós estivemos lá agora, junto com a DNA Automação, no evento de Recife. E viemos, né, pela Gol, e foi uma surpresa, que eu achei que a viagem ia durar 1h20, 1h30, 50 minutos. Nós já estávamos aqui em Fortaleza. Enfim, estamos à disposição de vocês. Se vocês consultarem o Diário Oficial da União, que sai toda sexta-feira, sai a publicação dos laudos emitidos. Vocês vão perceber que hoje 60% ou 70% dos laudos emitidos no país são emitidos pela Polimig. Né? Nós temos uma tradição grande já nesse trabalho, adquirimos uma experiência considerável, estamos aprendendo todo dia, porque surgem novos testes, novas rotinas, mas já adquirimos uma certa experiência. O nosso diferencial é exatamente procurar desmistificar para o desenvolvedor o roteiro. A partir do momento que a empresa agenda conosco, a gente passa a tirar dúvidas do roteiro por e-mail e por telefone. E um grande diferencial nosso também é que, se o cliente precisar, a gente pode atender a empresa no próprio local dela. Então, a gente desloca um técnico para a empresa, e a empresa passa a contar com atendimento em loco. Enfim, estamos aí para somar, para ajudar. Legal. Agradeço ao Claudenir e também ao Ismael, a DN Automação, pela oportunidade de estar esclarecendo isso para vocês. Estamos agora aqui, próximos de vocês, precisando da gente, contem conosco. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado, Claudenir. Obrigado. Você deixa o microfone para o Denis, que ele vai me dar uma auxiliada aqui. Obrigado, Alexandre. Pessoal, para a gente iniciar aqui, eu costumo passar um vídeo para a gente quebrar um pouco o gelo. E esse vídeo aqui, ó, ele mostra um pouquinho de como que vocês, soft houses, se sentem com tanta coisa para cumprir, né? Você tem aí o PAF, o TEF, o ECF, o Sintegra, o SPED, tudo sigla, né?
E aí transmite um pouco o sentimento de como que soft house e revendas se sentem hoje. É esse vídeo aqui, ó que vídeo interessante, ó. Esse cara aqui, ó. Dá uma olhada nesse caboclo aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é o cara, ó. Tá meio claro, né? Tá bom. Tá ali, né? Tá ali, ó. PAF, né? Ele tem ali, ó, o TF. Aí ele tem o ECF. Aí vem o cliente e fala assim: dá para fazer uma teclinha de caixa 2? Não pode. Aí você tem que fazer toda a questão de se integra. E o físico ele fala assim: ó, agora eu quero que você homologue o software. Beleza? E aí depois de tudo isso, o software tem que rodar sem bug nenhum, né? Ó. Tem que funcionar lá, ó. Funcional, tá vendo? Mais ou menos um equilíbrio, né? Legal, né? Então é mais ou menos assim que a gente está se sentindo hoje, né? Com tanta coisa para ser cumprida aí. A ideia de passar esse vídeo aqui, vou até passar para vocês verem outra vez aí. A ideia é para mostrar que um desses tijolos aí, que é o PAF, não é tão pesado assim, tá? Tá bem mais simples de se implementar, de se fazer, de se homologar do que a gente imagina. Então, em vez de se sentir aí um carregador de tijolo sênior, né? Que é o que esse cara faz. Pois é. Carregador de tijolo sênior, você consegue aí fazer a homologação de PAF sem problema algum. A homologação de PAF é exatamente esse último tijolo que ele está colocando aí, né? Ó. Agora tem que homologar o PAF. Né? Então a ideia é a gente poder aliviar um pouco aí a carga. E tem que aprovar de primeira ainda, né? Porque aí tem que passar lá para poder equilibrar. Então palmas para o rapaz, por favor. Cara, realmente é bom, né? Legal, pessoal. Brincadeiras à parte, vamos começar a falar um pouco sobre a questão da leitura do PAF, tá? E o que eu tenho a dizer para vocês é assim, ó, é exatamente aliviar um pouco a carga. Não existe nada de novo em tecnologia que o PAF pede que vocês já não sabem fazer, ok? Poxa, mas como é que você está falando isso se você não sabe nem o que eu faço no software hoje, que linguagem que eu uso, né? É porque assim, não tem mesmo, tá? Não tem, por exemplo, eu preciso estudar como é que funciona a tecnologia web service, porque o PAF pede que seja usado web service. Não tem. Eu preciso usar ou estudar como é que funciona a tecnologia orientada a objeto. O modo de programação orientado a objeto, porque o PAF pede isso. Não tem. Ok? Então não tem nada de novo em tecnologia que você tem que capacitar a sua equipe para poder fazer o PAF. Então todo mundo nessa sala aqui hoje já consegue homologar PAF, ok? A partir de amanhã. O trabalho que tem é braçal, é braço, é programar, ok? É braço, é tempo, é um programador a mais, é parar para poder ler a legislação de PAF, ok? Então não tem, moçada, não tem. Muita coisa que o PAF pede, vocês já fazem hoje. Eu estava batendo papo com uma software house, ela falou assim, não, eu não deixo o cara trocar a impressora de PDV, eu criptografo o número de série, quando o cara troca eu paro, porque senão eu misturo toda a contabilidade. O PAF pede para fazer isso. Legal? Então muitas coisas que talvez vocês já fazem hoje, o PAF pede. Ok? Então não tem nada de novo. É trabalho braçal. Tá? Não tem nenhuma tecnologia nova que você tem que estudar. Poxa, isso aqui eu não sei, nunca fiz isso. Nunca tive a necessidade de implementar essa rotina aqui. Não tenho a mínima ideia de por onde eu começo. Não tem isso. Essa questão você não vai chegar quando você estiver homologando o PAF ou desenvolvendo para o PAF. Porque não há nada de novo debaixo do sol. Legal? Tudo que está aqui no PAF, qualquer um desenvolvedor aqui da sala, que já programa hoje para automação, consegue fazer. Beleza? Ok? Então esse é o primeiro alívio de carga que a gente quer fazer hoje. O segundo é como é que eu leio o PAF, tá? Você tem dois documentos. Um é a legislação do PAF, e um exemplo que eu tenho, esse documento um pouco mais antigo aqui, ó, que é esse cara aqui. Vamos lá, só um minutinho. Ó, essa aqui é a legislação do PAF, explicando o que é cada documento, etc e tal. E o outro é o roteiro de testes, ok? Então leia a legislação, tá? Leia a legislação, já vou explicar onde é que vocês baixam. Leia a legislação, não se apavore, porque você não vai conseguir entender muita coisa. Mas quando você lê o roteiro de teste, aí começa a encaixar as peças. Legal? Tá, então ele vai fazer esse teste aqui, porque lá na lei diz que eu tenho que fazer isso. E o teste que ele vai aplicar é esse teste assim, 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 assim. Então é isso aqui que eu preciso programar. Legal? Então a ideia é, leia a legislação, mas leia muito mais o roteiro de testes, porque é nele que vai ser baseada a sua certificação. Legal? E se você olhar, por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, o roteiro de teste, vamos pegar aqui o roteiro de teste aqui, e vamos colocar aqui, por exemplo, Concomi. Olha como é que ele faz o teste
de concomitância. Quer ver? Ó?